Poucos sabem que, a poucas horas das famosas praias do Rio de Janeiro, um pedaço da história brasileira permanece vivo. Escondidas entre montanhas verdejantes, antigas fazendas de café guardam segredos do século XIX. Elas são portais para o passado, testemunhas silenciosas de uma época em que o café reinava absoluto. Estas fazendas históricas oferecem uma viagem no tempo. Imagine o aroma intenso dos grãos de café sendo torrados. Ouça o eco dos passos dos barões do café em seus salões imponentes. Ao explorar essas relíquias do passado, você descobrirá um lado diferente do estado do Rio de Janeiro. Um lado rico em história, cultura e beleza natural. As fazendas históricas são um convite para uma imersão no Brasil imperial. Prepare-se para se encantar com a imponência das casas grandes, com suas varandas debruçadas sobre jardins exuberantes. Elas contam histórias de riqueza e poder, mas também de trabalho árduo e transformação social. As fazendas não são apenas um registro do passado, mas também centros vibrantes de cultura e tradição. Muitas delas foram restauradas e transformadas em museus a céu aberto. Elas oferecem aos visitantes a oportunidade de experimentar a vida como era no auge do ciclo do café. Você poderá caminhar pelos antigos terreiros de secagem, onde os grãos de café eram espalhados ao sol. Imagine o burburinho dos trabalhadores, o cheiro da terra úmida e o calor intenso do sol. Visitar essas fazendas é fazer uma viagem inesquecível pela história do Brasil. É reviver o apogeu do ciclo do café e entender seu impacto na sociedade brasileira. É se conectar com a natureza exuberante e a riqueza cultural do interior do Rio de Janeiro. É, acima de tudo, uma experiência enriquecedora que ficará gravada em sua memória. As fazendas de café do Rio de Janeiro são famosas por sua arquitetura imponente. As casas grandes, com suas fachadas majestosas e detalhes minuciosos, refletem a riqueza e o poder dos barões do café. Construídas no estilo colonial, com influências europeias, essas casas são verdadeiras obras de arte. Seus amplos salões, adornados com lustres de cristal e móveis de época, testemunham bailes suntuosos e reuniões da elite cafeeira. As paredes altas, pintadas em cores vibrantes, escondem histórias de amor, intrigas e poder. Imagine os acordos fechados, os segredos sussurrados e as decisões que moldaram o destino do Brasil. Suba as escadas de madeira maciça, admire os vitrais coloridos e sinta o peso da história em cada cômodo. As fazendas de café são um museu vivo da arquitetura brasileira do século XIX. Mas a beleza arquitetônica não se limita às casas grandes. As fazendas também abrigam capelas, engenhos e outras construções que contam a história da produção de café. Os terreiros de secagem, extensas áreas pavimentadas onde os grãos de café eram espalhados ao sol, são um exemplo da grandiosidade da época. Imagine o trabalho árduo dos escravos, que carregavam cestos pesados de café sob o sol escaldante. A beleza arquitetônica das fazendas de café do Rio de Janeiro transcende o tempo. É um legado valioso que precisa ser preservado para as futuras gerações. Ao visitar essas fazendas, você estará contribuindo para a manutenção desse patrimônio histórico e cultural. A história das fazendas de café do Rio de Janeiro está intrinsecamente ligada à escravidão. Por trás da beleza das casas grandes e da riqueza dos barões do café, esconde-se a dor e o sofrimento de milhares de africanos escravizados. As senzalas, construções rústicas onde os escravos eram alojados, são um testemunho silencioso da brutalidade do sistema escravista. Visitar uma senzala é confrontar uma página triste da história brasileira. É sentir na pele a angústia e o desespero daqueles que foram privados de sua liberdade. Em algumas fazendas, as senzalas foram restauradas e transformadas em memoriais. Elas abrigam exposições sobre a vida cotidiana dos escravos, com objetos, documentos e relatos que nos transportam para o passado.
É uma oportunidade de conhecermos a história daqueles que foram silenciados e de refletirmos sobre os horrores da escravidão. É fundamental que a história da escravidão seja contada e lembrada. As fazendas de café, como locais de memória, têm um papel importante nesse processo. É preciso que os visitantes se sensibilizem para essa questão e compreendam o impacto da escravidão na formação da sociedade brasileira. A visita às senzalas é um convite à reflexão sobre o passado e sobre a importância da luta por igualdade e justiça social. A história das fazendas de café do Rio de Janeiro é uma história de contrastes. De um lado, a riqueza e o luxo dos barões do café. Do outro, a exploração e o sofrimento dos escravos. Ao conhecermos os dois lados dessa história, podemos construir um futuro mais justo e igualitário. As fazendas de café do Rio de Janeiro oferecem muito mais do que história e arquitetura. Elas são um convite a uma verdadeira imersão sensorial. Imagine acordar com o canto dos pássaros e o aroma inconfundível do café da manhã sendo preparado. Ao se aproximar da cozinha, o cheiro se intensifica, despertando seus sentidos. O sabor encorpado do café, coado na hora, acompanhado de pão fresquinho, queijo Minas e doces caseiros, é uma experiência única. Após o café da manhã, explore os arredores da fazenda. Caminhe pelas plantações de café, admire a beleza da Mata Atlântica e respire o ar puro da serra. Sinta a terra úmida sob seus pés e ouça o som relaxante da natureza. Em algumas fazendas, você poderá participar da colheita dos grãos de café, aprendendo sobre as diferentes etapas do processo. Ao final do dia, relaxe na varanda da casa grande, apreciando o pôr do sol sobre as montanhas. Deixe-se envolver pela atmosfera tranquila e acolhedora da fazenda. As noites são frescas e estreladas, perfeitas para um bom vinho e uma conversa agradável. As fazendas de café do Rio de Janeiro são o destino ideal para quem busca uma experiência autêntica e memorável. Ao visitar essas fazendas, você estará contribuindo para a preservação da cultura cafeeira e para o desenvolvimento do turismo rural. É uma oportunidade de se conectar com a natureza, conhecer costumes e tradições e vivenciar o melhor da hospitalidade brasileira.